foi os momentos mais difíceis da minha vida, foram os momentos mais complicados, né? Haja vista, nós chegamos num ponto muito crítico, né? Porque que eu conheça nenhum de pessoa do meu círculo de amizade, nenhuma pessoa que nós conhecemos, a própria mãe colocou o filho na justiça. Eu já vi casos do filho colocar a mãe na justiça, os pais, e pedir algumas coisas. Agora, a mãe colocar um filho, eu nunca tinha visto isso, não. Bem, e aí ganhou a causa e está tudo bem. E lá em 2019, durante esse período, logo depois que tinha acontecido isso, eu trabalhava de Uber, eu tinha um Sandero, né, prata, e aí eu trabalhava de Uber e eu ia seguindo, e deixar um passageiro, eu ia seguindo e quando eu vou passando numa rua, assim, uma caminhonete invadiu a preferência, né, ela não estava tão rápido, mas ela invadiu, bateu no meu carro virou e acabou com a porta do passageiro e com o meio do carro, enfim, ali foi, né, o ápice do ápice, né, porque a gente já estava numa situação bem complicada em relação a tudo isso que estava acontecendo, e o carro ainda bateu, a fonte de renda que a gente tinha acabou de uma hora para outra e não tinha mais o que fazer, e o carro ainda deu PT, né? Infelizmente não tinha mais como ele como arrumar o carro, enfim, continuar fazendo a atividade. E daí de lá nós fomos para São Luís e continuamos nossa vida lá. E o que acontece? Isso foi o ápice, né? Isso foi o ápice. Então, como eu falei para você na semana passada, 1 Reis 19, a partir do primeiro versículo 2 diz: Então Jezabel mandou mensageiros a Elias a dizer: Assim me faça os deuses de outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como um deles. Então Elias, ele tinha feito coisas maravilhosas ali. Elias era um profeta extraordinário, e Jezabel fala para ele isso, mas na verdade manda um mensageiro dizer para ele isso. Quando ela diz para ele isso daí é um ápice, porque Elias estava vindo, né, estabilizado e tal, até recentemente aqui ele tinha tido uma grande vitória, né, então estava muito bem, se sentindo muito bem. Quando você vence, né, você se sente muito bem. Só que isso daí foi o ápice para despertar o que? A depressão. Então ele entra aí numa depressão profunda, não é? E de uma hora para outra. Então deixa eu te falar, o que é essa ansiedade? O sistema muito acelerado durante muito tempo, devido às coisas que vai acontecendo na sua vida, tá? Então, te contei aqui a parte da minha. Então, na sua, você passou pelas tuas dificuldades, pelos teus problemas, pelas tuas decepções, pelas coisas que aconteceram na tua vida. O que acontece? Essas coisas vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, até um ponto de o cérebro não aguentar mais. Então, no caso de Elias, chegou um ponto em que dali ele já deprimiu, ou seja, já cai numa vertente, né, muito profunda de depressão, em de morte, né, de não querer mais comer, de querer desistir de tudo, de perder o sentido da vida, não é? Perder o sentido da perder ali o brilho da vida, né? A depressão, ela te tira esse brilho da vida. Então, as coisas que antes tinha graça para você não tem mais. As coisas que antes você achava interessante, engraçado, as coisas que antes você achava bom, agora elas não têm o menor sentido. Então, a depressão, ela faz isso, né? Ela tira a graça de tudo. Ela tira a graça das coisas que antes você, né? E aí, isso aconteceu comigo, né? Chegou nesse ápice, né? No meu ápice, como eu te contei agora há pouco, e chegou aqui no ápice de Elias também, e ele cai nessa depressão profunda. Versículo 3 diz: Quando ele viu isto, levantou-se a escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo caminho do deserto um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si mortes, dizendo: Já basta, Senhor, toma agora minha vida,
pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta e come. Então, o que acontece? Elias ficou numa crise muito forte, né, de depressão, que ele pediu para si morte. Ele falou: já basta, né? Não tem mais sentido eu viver, não tem mais sentido tudo que eu faço, não tem mais sentido absolutamente nada. E isso é muito, muito grave, muito sério, porque o que a depressão faz? Ela tira, como eu falei para você, esse brilho da sua vida, né?